Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, meu contato aqui se vocês precisarem, o nosso canal de aula. Pessoal, vamos continuar aqui a nossa disciplina de avaliação escolar. Bom, nós estamos aqui na aula de número 4 do nosso cronograma. Eu vou começar aqui a explicação da aula. Primeira coisa é o tema da aula. Qual que é o tema da nossa aula aqui para que vocês possam ter uma noção? Nós estamos trabalhando a evolução do conceito de avaliação, correto? Antes aqui na introdução, pessoal, quero lembrar vocês que a nossa aula aqui eu procuro fazer da maneira mais completa possível. Então, tento aqui colocar todo o conteúdo necessário para que vocês possam estudar. Mas lembre, a nossa biblioteca é muito rica, vocês têm livros que vocês podem acrescentar. Além disso, vocês podem trabalhar também com materiais gratuitos na internet para que realmente possa desenvolver mesmo o conteúdo. Os diálogos entre vocês também ajudam muito, eu já estimulei isso, que é a aprendizagem colaborativa. Aí sim você vai ter um material, um caderno, que é o nosso caderno acadêmico inteligente, apaixonante. Isso também nos remete ao estudo bibliográfico, que é você acrescentar mais conteúdo. Também o nosso simulado de questões que eu sempre coloco. E aí eu peço para vocês desenvolverem o nosso esquema de memorização. Minimamente, coloca um título, subtítulo, palavra-chave e faz o detalhamento. Como sempre, eu procuro iniciar com essas breves orientações de estudo, para que vocês realmente, no final, tenham um material de estudo que possa satisfazer todos os desejos de vocês. Começando agora, propriamente dito, o conteúdo da nossa aula, gente, queria que vocês observassem o seguinte. Bom, nos dias atuais, a concepção de avaliação somativa, veja que aqui eu já tenho uma palavra-chave, um conteúdo que é importantíssimo que vocês prestem atenção. Eu tenho aqui o conceito de avaliação somativa. É suficiente, veja o verbo, para classificar o desempenho de um aluno ainda é característica forte, gente, de muitas escolas. E até mesmo de ações docentes, podemos falar de plano de ensino, de projetos, de programas de estudo. Esse caráter somativo que nós estamos trabalhando aqui, ele evidencia apenas um resultado. O que recorda o modelo tradicional de educação. Que modelo é esse, gente? É um modelo pautado na transmissão passiva do conhecimento, que não contribui para o desenvolvimento integral do educando. Outra importante discussão que nós temos que enfrentar aqui na evolução do conceito de avaliação é uma discussão que Scriven trouxe para a gente, um grande teórico. Ele se refere especificamente à crítica dos objetivos previamente estabelecidos, como propunha Tiller, que nós estávamos vendo na outra aula. Não, às vezes há uma dificuldade aqui na pronúncia, não se preocupem com a pronúncia dos teóricos, guardem quem é o teórico. Então, consultando aí o Google Tradutor, vocês podem fazer uma pronúncia também correta, Tyler. Bom, isso se evidencia como os próprios objetivos deveriam passar pelo crivo da análise e da avaliação. Aqui, Scriven, ele também distinguiu a avaliação intrínseca da avaliação extrínseca. Então, veja que nós temos mais dois conceitos importantes aqui de avaliação. Avaliação intrínseca e avaliação extrínseca, caracterizando como duas formas diferentes de avaliar um elemento na educação. Em uma avaliação intrínseca, avalia o item em si, enquanto a avaliação extrínseca é valorizada pelos efeitos, é a palavra-chave, gente, que tem sobre os alunos. Então é preciso considerar que até o alcance das ideias de Scriven, muitas modificações estavam sendo observadas nos aspectos que nós podemos falar aqui da avaliação da educação. Essas mudanças, elas apontavam para uma forma diferenciada de tratar os elementos constituintes do processo avaliativo, sobretudo no que concerne à compreensão de que a avaliação pode ser entendida como algo que possa medir, prestem atenção no verbo, e ao mesmo tempo seja justo e fidedigno essa medida, não considerando os aspectos qualitativos e descritivos que perpassam os resultados, então, somente numéricos. Preste atenção que os outros fatores são deixados de lado.
Nos anos de 1970, fiquem sempre de olho nas datas que eu procuro, às vezes, para fazer um item falso, pedir para vocês observarem. Surge outra vertente. Qual que é a vertente aqui? São os chamados modelos avaliativos decorrentes dos novos conceitos, que deram uma conotação diferente à avaliação, caracterizada pela pluralidade de funções, processos e métodos. Agora nós vamos ver aqui, gente, um modelo que é o modelo de Stufvling. Stufvling, ele enfatiza que a avaliação é um processo contínuo, sistemático e serve para a tomada de decisão. Veja as características, segundo o modelo avaliativo de Stufvling. Então nós continuamos. O autor citado concebeu um modelo de avaliação que ficou conhecido como, pela sigla, prestem atenção, CIPP. O que ela envolve? Envolve o C de contexto, o I de insumo, o P de processo e o P de produto. Stufvling, ele deixa bem claro no seguinte sentido: ele apresenta 4 tipos de decisões, representadas pelas fases de planejamento, estruturação, implementação e reciclagem, que correspondem especificamente aos 4 tipos de avaliações. Aí ele tem a avaliação de contexto, a avaliação de insumo ou de entrada, a avaliação de processo e de produto. Segundo essa concepção teórica, gente, a avaliação, ela não, prestem atenção, não visa provar, mas sim melhorar a educação. Dessa forma, essa contribuição teórica aqui, ela pode ser no seguinte sentido: a avaliação enquanto impulsionadora e interventora de um processo, capaz de significar e decidir sobre as etapas e resultados desse processo, do processo avaliativo. Outro teórico que surgiu nessa década aqui, de 1970, foi Stake, que inicialmente propôs um modelo racional de avaliação, descrevendo todas as etapas que um avaliador deveria executar para julgar os objetivos, os resultados obtidos no processo avaliativo. Logo depois, ele apresenta uma outra importante contribuição, caracterizada como avaliação responsiva. Então, veja um outro conceito de avaliação: avaliação responsiva. É aquela que se orienta mais em direção às atividades de um programa educacional do que nas suas intenções. Ela está ancorada, a avaliação responsiva, gente, na metodologia do estudo de caso, promovendo grande contribuição para a educação na perspectiva qualitativa. Veja que a gente saiu do plano quantitativo, das medidas, dos números, para a qualitativa. Segundo Viana, essa abordagem por parte dos próprios processos educacionais: a sala de aula, a escola e o programa. Então nós temos aqui um tripé. Pode-se dizer que o modelo que nós estamos estudando aqui, da avaliação responsiva, visava especialmente a compreensão e a identificação da diversidade. Sendo assim, o objetivo central da teoria de Stake foi responder aos questionamentos básicos de um programa educacional, levantados por professores e alunos. Dessa forma, pessoal, nós temos aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção, a chamada terceira geração da avaliação. Destacou-se nesse aspecto aqui a terceira geração da avaliação pelas discussões voltadas à necessidade do juízo de valor nas avaliações. O que é o juízo de valor nas avaliações? O avaliador deveria assumir o papel de um juiz para medir, mas além descrever e julgar todas as dimensões do objeto avaliado. Vale ressaltar nesse sentido, gente, que a avaliação educacional nos Estados Unidos, na década que nós estamos nos referindo aqui, que é muito importante vocês prestarem atenção no marco temporal, não confundindo, então nós estamos falando aqui da década de 1970. Não confundir quando a gente for estudar os aspectos da década de 1990. Nessa década de 1970, a avaliação educacional nos Estados Unidos, ela é vista como o quê? Como um campo profissional
definido, exigindo especialização profunda, com a exclusão de improvisações. Então veja que o processo avaliativo é um processo técnico, planejado e, portanto, executado também de maneira técnica. Então isso evita as improvisações. Bom, agora prestem atenção. Na década de 90, que é um outro marco temporal, consolida-se a quarta geração de avaliação, que carrega como característica um processo interativo, negociado, fundamentado no paradigma construtivista, que quando a gente for estudar as concepções de avaliação, nós vamos ver aqui também esse aspecto construtivista. É construtivista uma vez que superado o modelo científico e tecnicista de interação entre o observador e o observado, cujo papel do avaliador, gente, é o de comunicador, e sua abordagem é imbuída, ou seja, cheia de aspectos humanos, políticos, sociais, culturais e étnicos, todos esses envolvidos no processo. Por isso que é muito importante que nós temos aqui uma superação de algumas deficiências das gerações anteriores. Então, quais superações que nós podemos ver aqui? A escassa atenção ao pluralismo de valores, um excessivo apego ao paradigma positivista. O propósito da avaliação, gente, aqui na concepção da quarta geração, que se iniciou na década de 1990, é fornecer sobre o processo pedagógico informações que permitem aos agentes escolares decidir sobre as intervenções e rendimento que, se fizerem necessário, face ao processo educativo. O instrumento avaliativo, que é muito importante vocês observarem, passa a ser um referencial para o apoio pedagógico, administrativo e cultural, concretizando assim as relações cooperativas aqui almejadas. A avaliação parte para a sua concretização enquanto impulsionadora e interventora do processo educacional e pedagógico, contribuindo e esclarecendo sobre todos os aspectos modificados durante o processo. Vale destacar aqui, gente, a chamada concepção responsivo-construtivista. Ela não exclui, prestem atenção, os procedimentos do tipo ordenado e cientificamente mais orientados. Apenas incorpora, desde que responsividade e as preocupações das diferentes situações que se exigem na análise do processo educativo. Diante desse percurso histórico, que nós acabamos de fazer aqui, focados na década de 1970 e, por conseguinte, nas décadas de 1990, pode-se verificar aqui importantes contribuições no desenvolvimento da prática avaliativa, reconhecendo aqui principalmente o que, gente? A diversidade e a multiplicidade de modelos e abordagens desenvolvidas pelos autores citados. É claro que esses autores aqui citados, eles tiveram um embasamento teórico em outros autores que eu já citei na aula anterior também. Então, para a compreensão das atuais propostas de avaliação, que nós vamos ver posteriormente e no nosso dia a dia, né, de trabalho na escola, é muito importante a gente ressaltar aqui que esse modelo proposto, ele emergiu de um contexto político, social e educacional, que a gente ainda vai detalhar muito, que é a década de 1970 e a década de 1990, nós temos ali um contexto histórico, um contexto político, social e educacional, que é muito importante que vocês dominem, à medida que a gente for ampliando a respeito da nossa concepção de avaliação escolar, nós vamos detalhando esses três contextos aqui. O que ocorreu na década de 70, 1990, a respeito do contexto político, do contexto social e do contexto educacional. Agora é muito importante o seguinte, gente, as contínuas modificações nos instrumentos de avaliação e alguns conceitos que a gente já estudou aqui, eles refletem na contínua necessidade de responder às novas demandas da educação. Claramente, década após década, nós temos a educação sendo demandada pela sociedade. E essa demanda que a sociedade impõe à educação, a educação tem respondido. Aqui cito Lucchesi, que destaca que, epistemologicamente, a avaliação
não existe por si só. Ela não existe por si mesma, ela não é um fim em si mesmo. Ela é uma atividade pedagógica, escolar, e ela serve principalmente para quê? No que se refere às conotações filosóficas, são aqui os conceitos, as ideias que nós estudamos, políticas para que a gente possa entender as políticas educacionais, técnicas, porque nós sabemos que existem técnicas avaliativas, tudo isso, a avaliação dá corpo a tudo isso. Então, ao funcionar como um diagnóstico do processo e dos resultados que está se buscando, a avaliação insere-se como uma ferramenta pedagógica capaz de subsidiar a prática docente, enquanto intervenção e planejamento de ações diante do processo ensino-aprendizagem. A vertente qualitativa, prestem bastante atenção nisso, da avaliação, introduz aspectos que levam à mudança teórica e prática, como descrita por Lucchesi. O que nós temos aqui? A medida é necessária para a avaliação, mas também como a avaliação ultrapassa especificamente essa medida em seu significado, oferecendo ao educador um suporte dinâmico a serviço da construção da aprendizagem bem-sucedida. Vários, gente, são os instrumentos encontrados na prática avaliativa dos professores atuais. Sem dúvida, esses instrumentos avaliativos, eles devem mesmo ser diferenciados e variados, a fim de considerar diferentes ações, experiências e respostas dos educandos. O que deve ser comum a todos eles é a funcionalidade no tocante à regulação do ensino-aprendizagem. A submissão de testes e exames antigamente era tida apenas como seleção do indivíduo diante de uma determinada sociedade ou contexto. Hoje essa função ela é bem diferente. O papel da educação e da formação do educando é diferente e isso deve ser considerado na elaboração e submissão das presentes avaliações que estão no nosso dia a dia. Segundo Philippe Pirrenot, nós temos aqui realizado uma frutífera análise das dificuldades vividas na prática pedagógica no momento de desenvolver uma avaliação. Essa avaliação que nós estamos nos referindo aqui é uma avaliação de cunho qualitativo. As principais dificuldades estariam no que, pessoal? Na ruptura, essa é a palavra mais importante, com o antigo modo de entender a avaliação como um procedimento homogêneo, com padrões hierarquizados e cujo objetivo estaria limitado apenas na aquisição de determinadas notas e conceitos. Então, esse paradigma, esse velho conceito de avaliação, ele já foi superado. O atual paradigma epistemológico, a ideia, que nós temos atualmente a respeito da concepção da avaliação escolar, é que nos circunscreve aqui, gente, o processo avaliativo para que se possa formular uma teoria de avaliação superando os limites da medida, como nós já vimos aqui. Deve ser um processo colaborativo, interativo, de relação do professor com o aluno, com a família, com a escola, com o contexto sociopolítico histórico. Então, ao implementar as práticas pedagógicas com novos significados, surge uma nova demanda de educação. Vários foram os teóricos que já consideravam a integração de diferentes metodologias a fim de superar a função da avaliação pela medida tão somente, observar vários instrumentos de coleta de dados, de métodos, de técnicas diferenciadas de avaliação, investiram em um modelo capaz de responder a uma necessidade utilizando-se dos métodos mais cabíveis e melhor diferenciados para aquela dada especificidade. Então, no contexto que nós vivemos, especialmente da sociedade da informação, essa realidade se impõe para a educação e para os métodos avaliativos que nós vivemos. De acordo com Rad, o que nós temos aqui? A avaliação em um contexto de ensino tem como objetivo legítimo de contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a construção de saberes e competências pelos alunos. Ao considerarmos que a avaliação contribui tão somente para o desempenho do educando,
enquanto ser intelectual, devemos refletir sobre uma prática que atenta também ao desenvolvimento social, afetivo e motor. O professor, enquanto avaliador, deve ter ciência antes de técnicas e métodos de que a avaliação perpassa um sistema maior, que é o sistema educacional como um todo, e que este objetiva um indivíduo capaz de pensar crítica e autonomamente. Dessa forma, a avaliação deve submeter-se a um plano de educação maior do que apenas a avaliação por si mesma, como nós estamos falando. Não. Não. Comungando essa ideia que a Hadi já havia falado, nós acrescentamos aqui a ideia, segundo Viana, da chamada avaliação educacional, que é uma avaliação voltada para a reflexão, ou melhor, explicitado, é uma autorreflexão sobre a origem e os conhecimentos sociais de um problema que precisa ser esclarecido e solucionado, a partir das identificações das raízes desse problema. Nesse sentido, pessoal, a avaliação ela deve servir enquanto um termômetro de aferição de temperatura, que ao aferir essa necessidade, indica também o agir diante do diagnóstico obtido. Então, a intervenção, no nosso caso aqui a intervenção pedagógica, só poderá melhorar se planejada de maneira técnica e pensada nesse contexto e diante das especificidades que o contexto nos impõe. Diante disso, é muito importante que nós possamos raciocinar que não há uma intervenção se não houver diagnóstico. A necessidade da ação pressupõe o quê? A identificação da ação, o planejamento. Bom, pessoal, aqui a gente encerra esse conceito nosso, inicial, aqui a respeito da evolução do conceito da avaliação escolar, o contexto histórico. Peço que vocês peguem todas as palavras-chave, todos os detalhes, e vamos trabalhar o nosso caderno acadêmico inteligente, assim como vocês já têm trabalhado no grupo. Trabalhem esquemas de memorização. Lembrem que os mapas mentais funcionam muito. Realmente, os mapas mentais eles ajudam tanto na compreensão, no processamento da informação, como também na estratégia da chamada anotação criativa. Então, procurem desenvolver o caderno de maneira bem inteligente, pessoal. Essa é a nossa aula. Espero que vocês entendam todos os conceitos. Como eu disse no início, ampliem mesmo o aprendizado, procurando novas fontes, e à medida que vocês forem desenvolvendo os conceitos, ampliem também as anotações aí no caderno acadêmico inteligente, e lembre, pessoal, postem lá no nosso grupo, ok? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante, até a nossa próxima aula.